dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão. Chegamos ao final dos 2 livros de Crônicas. Hoje veremos o capítulo de número 36 do 2º livro de Crônicas. Juntos, 1 Crônicas com 2 Crônicas, nós temos 65 capítulos e nós já vimos todos eles. E concluiremos hoje, com o capítulo de número 36. Veremos o remanescente de Israel formou o povo que iria receber o Messias. Apanhe a sua Bíblia, como de praxe temos orientado, para você nos acompanhar, para você saber o que nós estamos falando. Apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia do capítulo 36, ele tem apenas 23 versículos. Ou então entre em nosso blog e site, localize esse texto da nossa narrativa, onde você também encontrará o trecho bíblico segmentado. Localize esse texto e acompanhe-nos. Ou mantenha aí a sua Bíblia aberta, enquanto a gente vai falando, você vai acompanhando. Mas é importante você ter esse contato com a Bíblia, de onde nós estamos extraindo o nosso conteúdo. Nós chegamos finalmente ao último capítulo do 2º livro de Crônicas, e também o último capítulo dessa série, da última parte, que nós dividimos 1ª e 2ª Crônica, nós juntamos tudo e nós fizemos a divisão em 4 grandes partes. Nós já vimos as genealogias do povo de Deus, nós já vimos o Reino Unido com Davi e Salomão, depois o reino dividido a partir de Roboão e Jeroboão, e agora estamos vendo o reino unificado a partir de Ezequias. Estamos encerrando agora. Como dissemos e estamos enfatizando sobre o reino, sobre essa parte agora reunificada norte e sul, doravante tudo agora seria em conjunto e não mais proveniente de 2 poderes, norte e sul, 2 forças. As experiências de bênçãos e provações, exílio e livramento seriam agora experiências reunificadas, conjuntas de um povo reunificado em torno de um só templo. Essa última parte também foi dividida, a parte 4 do reino reunificado, foi dividida em 6 grandes partes, onde vimos o reinado de Ezequias, onde começou, depois o Manassés, o governo ruim, e depois o Amon, o governo pior. Manassés e Amon foram ruim e pior. Depois Josias, o modelo de reformador. Estamos vendo agora os últimos anos, as dificuldades, o exílio e a esperança. Quem está falando com você é o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Estamos com esse projeto e vamos levá-lo à frente, adiante, até nós concluirmos todas as escrituras. É um grande aprendizado que nós estamos proporcionando para vocês e também para mim, que também é uma oportunidade da gente estudar e se aperfeiçoar e aprender cada vez mais. Então vejamos os últimos anos. Nesses últimos anos, o cronista apresenta rapidamente os reinados dos 3 filhos de Josias. Os 3 filhos dele, Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. E de seu neto, Joaquim. Em várias partes resume o registro de reis, que está em 2 Reis 23, verso 31 a 24, verso 20. Identifica as falhas e a desobediência como causas do exílio na Babilônia e registra ainda o início da volta dos remanescentes. Nós também nos valeremos dos textos paralelos de Reis, com a ênfase no relato de Crônicas, que é o que nós estamos concluindo, conforme formos avançando na história, rumo ao exílio e depois ao pós-exílio. Crônicas não tem fim. É interessante que Crônicas não tem fim. Mas é como uma espécie de introdução ou formando o pano de fundo de Esdras, que continuará a história do pós-exílio da Babilônia. Governo de Jeoacás. Josias morreu e seu filho Jeoacás, de 23 anos, reinou em seu lugar por apenas 3 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram seus pais. Sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, não de Jeremias o profeta. Como pode um pai modelo de reformador, que nem Josias, gerar um filho maligno que não quis saber de Deus? Ele acabou sendo preso em Ribla, lugar localizado no rio Orontes, na região norte do Vale do Líbano, considerado quartel-general por Neco e também por Nabucodonosor. Foi deportado para o Egito por faraó Neco e substituído por seu irmão Eliaquim,
ou Jeoaquim. O governo de Jeoaquim ou Eliaquim. Essa divisão resume o reinado de Jeoaquim, rei de Judá, incluindo a sua rebelião contra o rei da Babilônia. O narrador deixa claro que a calamidade que sobreveio a Judá pelas mãos dos invasores estrangeiros cumpriu a palavra de julgamento de Deus contra Judá pelo pecado de Manassés. Eliaquim foi constituído rei de Judá por Neco em lugar de seu pai Josias. Aqui cabe a mesma pergunta que fiz com relação ao filho de Josias, Joacás. Ou seja, como pode um pai modelo de reformador, gerar outro filho maligno que não quis saber de Deus? Também Neco lhe mudou o nome para Jeoaquim. Essa mudança de nome era comum entre os assírios, que obrigavam os seus vassalos a jurarem fidelidade à coroa assíria, e assim mudavam seu nome como símbolo disso. O mesmo agora estava sendo praticado pelo Egito. Então era uma prática comum dos que conquistavam, porque isso também vai ser feito pela Babilônia. Seu irmão Jeoacás veio a falecer na deportação. Para pagar tributo ao faraó Neco de 100 talentos de prata e 1 de ouro, estabeleceu impostos sobre a terra, cobrando do povo. Jeoaquim começou a reinar com 25 anos e reinou até os seus 36. Então foram 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Estamos no 18º rei de Judá, e a situação de Judá não é nada confortável, sendo submissa ao Egito, ao qual pagam tributos anuais e estão sendo por eles explorados. O Egito tinha acabado de deportar um rei que veio a falecer, colocando em seu lugar seu irmão, que agora estava no reinado. O juízo de Deus já começava a cair sobre Judá, e não haveria mais saídas para eles, a não ser que enfrentarem um exílio que a cada dia se aproximava. Deus, em sua misericórdia, ainda preservava os descendentes de Davi, perpetuando assim o seu reinado. Mesmo no exílio, Deus não se esquecerá dos seus descendentes, que estavam apontando para Cristo Jesus, que estaria prestes a vir para esmagar a cabeça da serpente. A pressão do Egito era grande, mas a Babilônia estava se erguendo, estava se fortalecendo naquela época, a tal ponto que Judá não mais teve de ter medo ou pagar tributos ao Egito, porque este estava dominado pela Babilônia, que agora era quem ditava as regras em todo o mundo. Tinha se levantado uma nova potência militar, econômica, uma nova potência econômica em todo o mundo da época conhecido. Babilônia era agora o terror de todos os povos, inclusive do Egito. Ainda durante o seu reinado, subiu contra ele Nabucodonosor II, rei da Babilônia, que por 3 anos o manteve sob seu domínio. Mas aí Jeoaquim se rebelou contra ele, apesar da palavra profética de Jeremias, no capítulo 27, dos versos 9 ao 11, que aconselhava a ele a se entregar e a não se rebelar. Jeoaquim estava confiado no Egito, e por isso que teve essa ousadia, e nele confiava para o livrar das mãos dos babilônios. No entanto, Nabucodonosor II, rei da Babilônia, de 605 a.C. a 562 a.C., derrotou Neco do Egito numa grande batalha em Carquemes, Jeremias 46:2. E Judá passou das mãos dos egípcios para as mãos dos babilônios. Nisso, o Senhor Deus levantou contra eles bandos dos caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon para justamente destruírem Judá, conforme a palavra profética que tinha falado que enviaria por meio dos seus profetas e servos. Tudo isso estava ocorrendo por causa dos pecados de Manassés, como também do sangue dos inocentes que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém, e o Senhor não quis perdoar. Com certeza, o Senhor é rico em graça e misericórdia e perdão. Por isso, antes de seu juízo, ele envia os seus servos e profetas, e o Senhor, por também ser longânimo, concede o tempo necessário para o arrependimento, até que a taça da ira dele se encha. Quando chega nesse ponto, aí é o fim. Por isso que ele não quis perdoar, porque a sua taça estava cheia, e os tempos tinham acabado, tanto
o tempo Cronos como o tempo Kairos, e já transbordava essa taça. Judá começava a sofrer as consequências dos seus próprios atos tresloucados no cativeiro babilônio. Joaquim morreu em 598 a.C., antes de Jerusalém se render aos babilônios. Joaquim ou Jeconias. Joaquim, filho de Jeoaquim, neto de Josias, também chamado de Jeconias e Conias, reinou em lugar de seu pai. Tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou apenas 3 meses também. A sua mãe se chamava Neustá, e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Seguindo os péssimos exemplos de seu pai, andou esse rei em maus caminhos, desagradando ainda mais o Senhor. De acordo com os registros babilônicos, a queda de Jerusalém se deu em 16 de março de 597 a.C. Em sua época, os babilônios cercaram Jerusalém e Nabucodonosor veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Joaquim foi recepcioná-lo juntamente com sua mãe, servos, príncipes e seus oficiais. Então, no 8º ano do seu reinado, Nabucodonosor II os levou cativo para o cativeiro. Levou ainda dali os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E conforme tinha dito o Senhor pelo profeta Isaías 20, versículo 7, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Era a hora do cativeiro de Judá. Não havia saída, nem orações, nem arrependimentos que pudessem ser feitos para evitar a tragédia, pois o momento era de juízo. A taça se encheu, transbordou, já era. O rei Nabucodonosor II levou para o cativeiro tudo o que ele poderia levar. Transportou toda Jerusalém, príncipes, homens valentes, artífices e ferreiros, poderosos e sábios. Somente deixou na cidade o povo pobre da terra. Estabeleceu o rei em seu lugar, Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias. Em lugar de Joaquim, ao tio paterno desse, Matanias, irmão de Jeoaquim, pai de Joaquim e filho de Josias. E mudou o seu nome para Zedequias, conforme era costume à época, indicando assim a sua vassalagem a Nabucodonosor. Então ele estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio paterno, que se chamava Matanias. Matanias era irmão de Jeoaquim, pai de Joaquim e filho de Josias. E ele teve o nome mudado então para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbna, não o profeta. Zedequias era também filho de Josias. E agora? Já eram 3 os filhos imprestáveis de um homem de grande valor e modelo de reformador. Um pai fantástico, né? Modelo que foi considerado de reformador. E 3 filhos imprestáveis. Cabe também aqui a mesma pergunta: como pode um pai modelo de reformador gerar mais um outro filho maligno que não quis saber de Deus, sendo esse o terceiro? Semelhantemente aos seus irmãos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Este era o último rei de Judá. Aqui novamente o narrador bíblico faz questão de enfatizar a causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá. Ou seja, eram julgamentos divinos pelo pecado. Conferir com Jeremias 52, de 1 a 27. Judá estava caminhando para o esquecimento. Ao invés de ouvir e obedecer ao Senhor, foi buscar ajuda com o Egito, o que fez com que Babilônia apressasse ainda mais a sua tomada de Jerusalém. Em Crônicas, ele fala de que Zedequias não se humilhou perante o Senhor, que lhe falava misericordiosamente por boca do profeta Jeremias. Não quis ouvir. Encontraremos mais informações sobre Zedequias e como se rebelou contra o rei da Babilônia em diversos trechos bíblicos, Jeremias e Ezequiel principalmente.
A verdade é que o tempo ia se findando, o relógio de Deus estava já trazendo o juízo sobre a nação, e ao invés da busca do perdão e do arrependimento, mais e mais se afundavam no pecado, como que querendo encher e fazer transbordar a taça da ira do Senhor. Já Deus tinha determinado esse juízo, não havia mais o que fazer. A sentença era cruel, era reta, era certa. O que poderia ser feito era arrependimento, voltar-se ao coração, submeter-se ao castigo divino e esperar no socorro de Deus quando viesse. Ao contrário, eles se rebelavam ainda mais, fazendo com que o juízo se apertasse mais. A severidade do julgamento de Deus é contrabalançada pela esperança suscitada pela libertação de Joaquim da prisão da Babilônia. Estamos concluindo assim mais um capítulo, o último, e uma parte, a terceira, também a última. Chegamos, portanto, ao final dos livros de 1ª e 2ª Crônicas, que começou com o reinado de Davi, em sua velhice, já no momento de passar para Salomão, seu filho, o seu reinado, e acabando aqui, no exílio de Judá. A destruição de Jerusalém. Repetimos aqui o que já falamos em nosso comentário de 1ª e 2ª Reis, por causa de sua pertinência e conteúdo significativo. Em um mapa intitulado Exílio de Judá, página 524 da Bíblia de Estudo de Genebra, temos um breve resumo do exílio, com alguns detalhes interessantes conforme se vê a seguir. Exílio de Judá. A cidade de Jerusalém começou a ser cercada em janeiro de 587 e o cerco durou 18 meses. A cidade foi conquistada e o templo destruído. O livro de Lamentações expressa poeticamente a consternação e o desconcerto produzidos por esses acontecimentos muito dolorosos. Os judeus perderam sua independência e foram levados prisioneiros para a Babilônia. Ali eles ficaram até 538 a.C., quando Ciro, o rei persa, conquistou a Babilônia e mandou os judeus de volta para a sua terra. Os exilados de Judá foram levados à grande cidade de Babilônia que Nabucodonosor havia construído. A cidade interna era protegida por largo fosso e também por paredes revestidas de ladrilhos, de 3,7 metros e 6,5 metros de largura, com espaço entre elas para uma estrada militar no nível do parapeito. Das 8 grandes portas, a mais conhecida é a porta de Istar, construída em honra ao deus babilônio Marduk. O pórtico era decorado com fileiras de touros, símbolos do deus Bel, alternadas com fileiras de dragões, símbolo do deus Marduk, feitas de tijolo esmaltado. A Rua das Procissões, pela qual eram transportadas as estátuas dos deuses no festival do ano, levava da porta até o centro da cidade aos grandes templos. As paredes eram de ladrilho azul esmaltado com relevos de leões, símbolo da deusa Istar. Esses símbolos eram vermelho, amarelo e branco. A Babilônia tinha cerca de 53 templos, um grande templo-torre, zigurate, e uma cidadela com um complexo de palácios. Daniel, o profeta bíblico, foi levado para ali, para que se unisse à corte do rei. A rebelião de Sedequias contra o rei da Babilônia provocou o ataque dos babilônios. O resultado foi a destruição de Jerusalém, inclusive do templo, e a deportação de Ezequias e da maioria do povo de Judá. Esse ano era o ano de 586 a.C. Apesar de ser um vassalo nomeado por Nabucodonosor, Zedequias se juntou ao Egito e às outras nações numa conspiração contra os babilônios. Conforme vemos os comentários da Bíblia de Estudo de Genebra, a decisão infeliz do rei de Judá de se rebelar contra a Babilônia pode ter recebido o incentivo do faraó Ofra Ápies, que subiu ao poder em 589 a.C. Foram quase 2 anos exatos do cerco dos babilônios contra Jerusalém. Aproximadamente uns 539 dias, contados desde o 10º dia do ano 9 até o 9º dia do mês 4 do ano 11º. A fome apertou e não havia pão para comerem.
Foi nesse momento que a cidade foi arrombada e alguns deles fugiram, inclusive o rei. No entanto, foram alcançados, foram presos e fizeram subir o rei de Judá, o rei da Babilônia, a Ribla, e ali pronunciada a sentença contra Zedequias. Seus filhos foram mortos à espada às suas vistas, e Zedequias teve os seus olhos vazados, e os seus pés foram presos em cadeias e assim levados cativos para a Babilônia. Se Zedequias tivesse ouvido os profetas Jeremias e Ezequiel, nada disso teria acontecido a ele. Às vezes a gente teima, né? Contra a palavra do Senhor. É porque o juízo, meu amigo, se você está teimando, se você está endurecendo o coração e Deus está falando com você, o juízo está vindo sobre você de uma forma muito pesada. Enquanto há tempo, arrependa-se, é o melhor conselho que nós podemos te dar. Jeremias tinha tentado convencer o rei a se render, pois o julgamento do Senhor era inevitável. Quem sabe uma rendição pacífica teria poupado tanto a Jerusalém quanto ao templo, né? A sua rebeldia trouxe consequências terríveis, tanto a ele quanto à sua família, e também ao sofrido povo de Judá. Ao final ele morre na Babilônia. Jeremias 52:11. 8 anos após isso, no dia 7º do quinto do mês 5 do ano 19, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor, o templo, a casa do rei, todas as casas da cidade, além de todos os edifícios importantes. Eles saquearam o templo e levaram consigo tudo o que tinha valor, e que era de ouro, de prata e de bronze. Ainda derrubaram os muros ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã ainda levou cativos mais gente do povo que tinha ficado na cidade, principalmente líderes do alto escalão e militares, e somente deixou ali dos mais pobres da terra, como vinheiros e lavradores. Como governador deles, deixou o rei da Babilônia, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Quando os que foram levados cativos chegaram a Ribla, o rei da Babilônia foi implacável com eles e os mataram todos, e mataram todos os militares e os que tinham poder e influência nos escalões de liderança de Judá. O assassinato de Gedalias. Depois de abolir a monarquia, Nabucodonosor nomeou, como já dissemos, Gedalias governador. Aicão, o pai de Gedalias, ex-conselheiro de Josias, era amigo de Jeremias. A fim de promover a estabilidade na terra conquistada, Nabucodonosor escolheu para esse cargo um homem de Judá bastante conhecido. Gedalias tinha dito para o povo e assim sustentado que não era para temer o fato de serem servos dos caldeus, e aconselhou a todos que ficassem na terra, servissem ao rei da Babilônia, e todo bem iria se suceder com eles. Ele estava correto, porque estava seguindo as orientações de Jeremias. No entanto, ele tinha opositores, e no 7º mês do seu reinado, Ismael, que fazia parte de uma facção de Judá, que considerava Gedalias um colaborador do inimigo e não um servo de Deus, e favorecia assim a continuidade da resistência em Judá, tendo por objetivo restaurar esse trono de Judá e se declarar rei, juntamente com 10 homens, feriram Gedalias e alguns judeus e caldeus que com ele estavam em Mispa. Por assim temerem os caldeus, já que fizeram essa besteira, eles acabaram fugindo. E para onde eles foram? Para o Egito. Depois de terem ferido Gedalias, não era para tomar o poder, não era para se rebelar, não era para fazer uma potência que fizesse força contra os babilônios. Eles não sabiam nem o que estavam fazendo. Tomaram o poder de qualquer jeito, se entraram em pânico, mataram quem não devia matar e saíram correndo. E foram correr para onde? Para o Egito. E todos que com ele estavam. Por ironia, ao tentarem obter o poder, os assassinos executaram involuntariamente uma das maldições da aliança. Uma volta para o Egito, a terra de cativeiro e de escravidão. Isso está em Deuteronômio 28, versículo 68. Este ato insano e doentio por parte de Ismael somente serviu para piorar as condições de Judá.
Os exilados, para os quais a morte de Gedalias representou uma enorme perda, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra salienta em seus comentários, instituíram dias para lamentar o seu assassinato e também a destruição de Judá e de Jerusalém. A libertação de Joaquim. O escritor de Reis termina sua obra num tom esperançoso, chamando a atenção para a misericórdia demonstrada para com Joaquim, rei de Judá, enquanto este se encontrava exilado na Babilônia. Evil-Merodach era filho e sucessor de Nabucodonosor e foi extremamente generoso para com Joaquim e seus filhos, a ponto de lhes falar benignamente, a ponto de os libertar do cárcere e a ponto de lhes dar lugar de mais alta honra do que a reis que estavam com ele na Babilônia. Conseguiu conquistar o coração de Evil-Merodach. Evil, ou Evil, no inglês é maligno, né? A Bíblia de Estudo de Genebra, em seus comentários, nos diz que o texto de Deuteronômio 4, 25 a 31 e 30, de 1 a 10, e a oração e a dedicação do templo, feita por Salomão em 1 Reis 8, 46 a 53, tratam das condições do exílio. Esses textos insistem no arrependimento. A oração de Salomão para que os exilados encontrassem compaixão nas mãos de seus captores é respondida no tratamento bondoso que Joaquim recebe. Então isso tem a ver com a oração de Salomão. Deuteronômio 30, dos versos 3 a 5, promete restauração ao povo de Deus. Um processo iniciado em 538 a.C., quando os judeus receberam permissão para voltar para casa, conforme está em 2 Crônicas, aqui nesse capítulo 36, 22 e 23. Também Esdras 1, de 1 a 4, Isaías 44, de 24 a 28, Isaías também 45, de 1 a 6. Não há como não perceber que o tratamento preferencial desfrutado por Joaquim oferece um raio de esperança na continuidade das promessas davídicas. A ênfase do escritor nesses últimos capítulos, de tom severo, é sobre o julgamento de Judá. Porém, nesses versículos finais, ele também indica que a destruição de Judá e de Jerusalém não porá um fim à linhagem davídica, messiânica. Há motivos para encarar o futuro com a mais absoluta confiança em Deus, pois Deus estava preservando o remanescente. Na genealogia de Jesus Cristo por Mateus, no capítulo 1, temos nos versos 11 e 12 os descendentes de Jesus Cristo, bem neste momento exato do exílio, ao qual não podemos perder de vista de jeito nenhum. Josias, filho de Amon, gerou a Jeconias, ou Joaquim, e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio, 70 anos, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, e assim continua até chegarmos em Cristo Jesus, de sorte que do exílio até Jesus são 14 gerações, como também foram 14 de Davi até o exílio, e como também foram 14 de Abraão até Davi. Os detalhes das genealogias de Mateus diferem de Lucas. Lucas 3, versos 23 a 38. Provavelmente porque o Evangelho de Lucas nos mostra a descendência biológica, enquanto o Evangelho de Mateus nos dá as sucessões ao trono. Os dois reinos, que em Crônicas o cronista não mais tratou assim, desde o fim do cativeiro do Reino do Norte, o qual chamava o povo de Deus, ou todo Israel, agora estavam no exílio. Há muito Deus vinha falando e advertindo. E agora a palavra se cumpria. Deus foi muito longânimo, esperando o tempo do arrependimento que não veio. E assim o fim foi esse. Imitaram as nações que deveriam ter eliminado, e agora eram como as outras nações, sendo expulsos da terra por terem rejeitado ao Senhor. Que ironia! Em sua misericórdia, Deus ainda preservou a semente messiânica, para que no devido tempo nascesse a Cristo Jesus, que morreu pelos pecados dos escolhidos, salvando-os da ira divina.
fica para nós as lições dos reis e das misericórdias de Deus. Temos por felizes, conforme nos diz Tiago 5,11, os que perseveraram firmes. Ele continua o verso: tendes ouvido da paciência de Jó, e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Finalmente, Paulo nos dá palavras finais que encaixam perfeitamente ao contexto atual. 1 Coríntios 10,6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 11, 1 Coríntios 10:11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos já têm chegado. Foram aproximadamente uns 385 anos de história, cuja ênfase principal em reis e em crônicas se deu no registro histórico da divisão dos reinos. Depois da morte de Salomão e dos registros históricos dos reinos divididos do norte e do sul, até as suas respectivas deportações ao final de cada um dos seus reinados, e em crônicas, começando de Adão até Davi, 35 gerações, nos Reino Unido, dividido, e depois do exílio do Reino do Norte, unificado. Aí vem a nação pós-exílio, que agora estava para começar uma nova fase. A divisão já era considerada pelo cronista como fato passado que nem mereceu grande destaque ou importância. Dificuldades, exílio e esperança. Começando de madrugada, o Senhor vinha advertindo o povo de Judá de que algo terrível estaria para acontecer com a nação se a nação não se arrependesse. Era bem cedo que o Senhor começou a falar com eles. Eu diria que desde quando entraram na terra prometida, que o Senhor os tinha advertido, e sendo misericordioso e tolerante para com eles. O que deveriam fazer, o que não deveriam fazer, o que deveriam fazer, não fizeram. Antes, eles imitaram as nações e se tornaram até piores do que elas. O mesmo que eles fizeram com as outras nações fizeram com eles. E Deus levantou nesse caso uma nação ímpia para ser um instrumento de juízo sobre Israel, os babilônios. Não era para ser assim. O cronista resume sua mensagem afirmando que o povo de Deus havia rejeitado continuamente as advertências e repreensões de Deus e que por fim havia provocado seu próprio exílio. Não obstante, depois que o período definido para o seu castigo havia terminado, Deus ofereceu esperança de restauração à terra prometida mediante a política de Ciro, o rei persa. Do ponto de vista do cronista, aqueles que foram levados à Babilônia constituíram um remanescente de Israel. Formaram um grupo que daria origem à nação restaurada, que em breve receberia o Messias. Ali, com certeza, estavam os pais dos discípulos e todos aqueles que o levaram à crucificação. Meu Deus! No verso 21 foi escrito que tudo se cumpriu conforme a palavra do Senhor por boca de seu profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Isso foi um dos propósitos benevolentes do Senhor com o exílio. Quando formos estudar o próximo livro, que é o livro de Esther, começaremos amanhã, se Deus quiser, veremos que os primeiros 4 versículos de Esdras são parecidos com esses. Ciro adotou uma política liberal em relação a vários povos deportados pelos babilônios. Não há como não pensar na liberação do remanescente de Israel por Ciro, sem que isso não traga à tona a oração feita por Salomão na dedicação do templo, onde Deus se manifesta em sua glória. Foi sob a direção de Deus que Ciro agiu, e ainda com a finalidade de reconstruir o templo. Por isso que o cronista insiste com os leitores do pós-exílio a renovarem o seu compromisso com o templo novo de sua época. Terminamos aqui
Mas nós queremos fazer agora um apanhado geral, uma conclusão sobre 1ª e 2ª Crônicas. Mas já terminamos essa parte, amanhã já começaremos um novo propósito. Não deixe de nos curtir, inscreva-se no nosso canal e segura mais as pontas aí para a gente fazer um breve resumo de 1ª e 2ª Crônicas. O livro de 1ª e 2ª Crônicas foi escrito aos remanescentes de Israel do exílio pós-babilônico. O exílio foi um meio usado por Deus para separar aqueles que ele queria que a partir de agora iriam formar a população que deveria em breve receber o Messias. O cronista se preocupa em explicar a história do povo de Deus partindo do início de tudo, desde Adão, para dar a eles uma identidade, uma história, uma aliança, um sacerdócio, um Deus que explicaria a eles questões importantes como o templo, o sacerdócio e principalmente as bênçãos decorrentes da obediência e as consequências da desobediência, como acabaram de experimentar no exílio. O Salmo 137 é muito interessante de ser mencionado aqui nessa conclusão. A situação aqui vivida nesse salmo é muito complicada e as esperanças e forças já não mais davam sinais de vida. Há situações pelas quais passamos que não conseguimos enxergar mais nada além de cinzas e de um céu escuro, sem previsão do dia em que brilhará novamente o sol da justiça. Essa era a situação dos remanescentes do povo de Deus. Foram 70 anos de cativeiro e o tratamento não era VIP. Pode ser que tenha gente que tenha nascido no cativeiro e enfrentado a morte no cativeiro sem ao menos saber o que é uma vida livre. Deus tinha alertado o seu povo por meio dos seus profetas que isso iria acontecer, mas não ouviram a voz de alerta, antes banqueteavam-se em suas orgias e depravações, rejeitando o nome de Deus e as suas misericórdias e graça. Se a bondade de Deus tem nos alcançado e a sua misericórdia tem nos assistido, o momento não pode ser de festa pessoal carnal, mas de adoração e de cuidado. Com Deus não se brinca. Rejeitá-lo é a pior coisa que podemos fazer. Quem vira as costas para Deus está desprezando a última balsa que poderia livrá-lo da morte. E não é da morte que nós fugimos? Sem Deus, ao fugirmos da morte, estamos indo na direção dela. Conta-se uma história oriental que havia um homem que tinha saído para a cidade para atender ao seu amo. Chegando na cidade, deu de cara com a morte e ficou pálido, ficou gélido. Ela olhou para ele com aquele olhar de desejo e ele saiu correndo, esquecendo até as compras que tinha ido fazer. Quando chegou na casa de seu amo, disse a ele que providenciasse um cavalo o mais veloz possível para que ele pudesse fugir da morte que estava perseguindo a ele. O amo ouviu a história, ficou curioso, mas deu o azalão. E ele saiu velozmente montado naquele azalão para a cidade que era contrária àquela que ele tinha ido fazer as suas compras. O seu amo resolveu tirar tudo isso a limpo e foi para a cidade onde ele, o seu servo, tinha ido fazer compras. E lá ele se encontrou com a morte e com ela travou um diálogo. Não era a hora dele. A morte lhe disse que realmente o tinha visto, mas que não era ali o encontro deles, mas na outra cidade que era contrária àquela e que era para ele correr velozmente, porque senão ele o perderia. Moral da história: quando a morte chega, não tem escapatória. Não adianta fugir desse encontro terrível. No entanto, houve um somente dentre os homens, nascido de mulher, nascido de Maria, que não somente escapou das garras da morte, como também matou a morte: Jesus Cristo. Na sua morte, morreu a nossa morte, para que agora nós pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia. Mesmo enfrentando o nosso cativeiro atual, no qual ainda estamos neste mundo, há uma palavra de esperança e de alento para todos nós.
Não desanimemos, pois, de nossa luta, porque há grande recompensa para nós em Cristo Jesus. No comentário de Calvino, em sua introdução relativa a este Salmo de número 137, diz que no cativeiro babilônico, a ordem estabelecida de adoração de Deus foi derrubada e as queixas dos salmistas em nome da igreja, em geral, falavam das provocações que o inimigo oriental fazia sobre o nome de Deus e ao mesmo tempo ministravam uma palavra de conforto para seu povo sob seu cativeiro para animá-los com a esperança de libertação. Vejamos esse salmo, o que diz ele? Salmo 137. Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção. E os que destruíram que alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita da minha destreza, da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Eita, forte, né? A hora é agora, irmãos, de irmos à guerra. Não para ferir, não para quebrar ninguém nas pedras, nem para matar e nem para gerar a morte, mas para gerar a vida dentre os mortos, com a pregação da palavra de Deus. Então a hora é agora de nós irmos à guerra, não para ferir, nem para matar, mas para gerar vida dentre os mortos com a pregação da palavra de Deus. Como disse Hernandes Dias Lopes em um dos seus posts no Facebook, mesmo que as coisas pareçam totalmente fora de controle, pode ter certeza de uma coisa: Deus está absolutamente no controle de tudo. Quem é que imaginaria que tudo estaria sendo controlado por Deus para que a seu tempo se manifestasse o Filho do Homem? Apesar de tudo isso, não vejo Deus nos conduzindo como marionetes em suas mãos. Pelo contrário, Deus se utiliza de nosso livre-arbítrio para, por meio dele, fazer com que todos os seus propósitos se cumpram fielmente. Quanto mais eu medito e mais estudo na palavra de Deus, mais tenho vontade de me aprofundar para aprender ainda mais, pois sei que ainda é muito pouco o que sei e o que tenho aprendido. Preciso urgentemente me voltar para o grego, para o hebraico, para o aramaico, para poder sorver e assim poder compartilhar mais ainda do conhecimento de Deus. Muito obrigado você que está aqui conosco e até o próximo livro de Esther. Entraremos agora com Esther, Neemias e Esdras, permitindo Deus. Quantos capítulos temos em Esther, Neemias e Esdras? 33 capítulos. Então fique conosco para nos acompanhar. Nós estamos no projeto 1189, 1189 dias de produção de vídeos, com a palavra, com um capítulo da palavra por dia, que vai levar 3 anos, 3 meses e 3 dias, matematicamente falando. Fique conosco, curta aí nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, participe, mande suas perguntas, faça seus questionamentos e vamos juntos aprendendo. Todos os dias estamos aqui. Inscreva-se em nosso canal. Também divulgue e acesse nossa loja virtual osemeadores.com.br. Maranata! Ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, a sua semana.